Paz de Cristo, irmãos. Estamos aí em mais um vídeo para a glória de Deus, tomando um cafezinho aqui gostoso. Meus amados irmãos, como de costume, eu costumo fazer uma introdução de uma palavra tremenda que se encontra em Colossenses 1, do 9 ao 14, né? É uma passagem maravilhosa, qual essa introdução, né? Deus tem falado comigo de uma forma maravilhosa através da palavra dele, em Efésios capítulo 1, versículo 3. E a gente vai navegar após essa introdução, a qual todos os vídeos que eu faço aqui, ela tem introdução de Colossenses 1, verso 9. Então, sem demora, graça e paz. Você que assistir esse vídeo e puder fortalecer, a compartilhar ele e também se inscrever no canal, porque o intuito desse projeto, o intuito desses vídeos é propagar o evangelho. Então a gente está aqui nessa ferramenta do YouTube, aí você que está me assistindo, a nos fortalecer junto, porque Deus está fortalecendo a minha vida aqui. Eu estou me nutrindo, me alimentando, mas eu creio que a palavra ela vai cair em lares, ela vai cair aí na tua família e vai fortalecer a tua vida. Então, sem mais delongas, vamos a Colossenses 1, do verso 9 ao 14, que diz: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvirmos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Irmãos, é maravilhoso tu saber que tu tem um Deus, a qual deu o seu filho do amor, né? O amor venceu. Quando Adão e Eva pecaram, o amor de Deus, ele já tinha pela sua criação. Deus viu que o homem, ele não ia dar certo sozinho, criou a mulher. Deus fez tudo perfeito, um jardim maravilhoso, onde o homem não precisava cultivar nada, produzir nada. Tudo no jardim era dado para eles. Eles tinham tudo, todos os nutrientes, tudo. Mas através do pecado, né, entra uma separação entre Deus e o homem é retirado do jardim, enfim. Então essa palavra ela me remete a pensar em tudo isso, da onde Deus já começou o trabalho de salvação lá atrás, enviando o seu Filho amado, Filho do amor, Jesus Cristo, para que nós hoje tivéssemos acesso a essa salvação. Então essa palavra qual Deus está ministrando ao meu coração é para que nós venhamos a mudar o nosso foco de visão. A humanidade inteira está indo a passos largos para o inferno porque mudaram o seu foco de visão, pararam de crer em Jesus. E o fato da salvação, ela é uma ativação profética em nossas vidas, que nós temos que ter continuidade da nossa santidade e buscar a Deus dia após dia, sabendo que nós somos um corpo falho,
sabendo que nós temos um corpo pecaminoso, mas sabemos que nós andamos na contramão do mundo. A Bíblia vai falar para mim e para ti que aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus. Mas nós andamos na contramão do mundo. Nós andamos numa via não por bens materiais, não pelo mamão, não pelo dinheiro. Nós vivemos por uma via espiritual. E é onde que eu vou entrar nessas palavras de Efésios 1, verso 3. Porque tudo é por fé, meu irmão. Tudo é por fé. Tudo é por fé. E nós precisamos ativar nossa fé para que o Espírito Santo venha ser a nossa direção. Porque os dias são maus. As pessoas estão caindo na apostasias. Famílias inteiras tragadas porque não ativaram mais sua fé. Deixaram de crer no Criador. Deixaram de crer no amor que é Jesus Cristo. A qual aqui Colossenses, ele nos traz e nos remete quem nós éramos. Quem sabe quem tu era, tu já passou para refletir quem era você, onde você está agora, para que você não venha desistir. Eu vim trazer essa palavra para motivar a tua fé, para dar um up na tua fé, para que nós viemos juntos ser ativados pela palavra de Cristo, porque tudo é fé. Então nós vamos entrar e vamos navegar para que nós venhamos mudar o nosso foco, ou seja, o que Deus falou comigo é para ajustar o nosso foco de visão, a lidar com o nosso foco das emoções, para comigo, para depois com o próximo. Primeiro eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso me alimentar da palavra e andar por fé, acreditando que o Espírito Santo vai mudar aquilo que eu preciso ser mudada nas minhas emoções, no meu caráter. Então é muito mais profundo aquilo que Deus precisa fazer nas nossas vidas. Eu não sei tu, eu vim de uma raiz bem problemática, onde eu lidei com vícios, com drogas, com prostituição, mas não para só por aí a transformação. A transformação ela vai lapidando. Tem a mentira que tem que sair. Tem um caráter que é muito mais profundo do que falar sobre drogas, do que falar sobre vícios. Por isso que quando a gente fala que o caráter de Cristo é imutável, porque ele, o amor, ele venceu, ele cumpriu a lei. Ele venceu a carne. E nós, sem Jesus, nós vamos sucumbir ao pecado. Nós, sem a visão por fé, nós vamos morrer espiritualmente. Por isso tudo é por fé, por isso tudo é por intermédio a Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Então há um plano perfeito que Deus fez enviando o seu Filho para que hoje nós viéssemos até a remissão dos nossos pecados através da morte de cruz, através do nosso Senhor Jesus entregue na cruz do Calvário. Senão esse plano não seria perfeito, senão nós não jamais ia vencer o nosso adversário, que é o diabo, que conseguiu com as suas artimanhas convencer Eva para que logo Adão viesse a pecar. Então Adão e Eva serem expulsos do jardim, e aí afora começa uma humanidade corrompida, mergulhada no pecado, mergulhada em Sodoma e Gomorra. Então por isso nós devemos mudar o nosso foco de visão e viver por fé, meus irmãos. Por isso que eu digo, os dias eles são difíceis e cada vez mais vai afunilar, cada vez mais vai ficar estreito, e nós precisamos ter uma injeção de ânimo e procurar a Deus enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, irmão, porque os dias são maus, os dias são cada vez mais violentos. A gente vê índice de família se destruindo a cada dia mais por não depositarem mais a sua fé em Jesus Cristo, por não crerem na palavra de Deus. Então a gente vai para Efésios 1:3. Aleluia, irmãos. Então vamos navegar na palavra de Deus que se encontra em Efésios 1,
no versículo 3. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3, que diz: Bendito, ó Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vou repetir: celestiais em Cristo Jesus. Aqui é uma chave, irmão, onde Deus ministrou meu coração tão forte, porque a humanidade inteira está padecendo porque não busca mais o espiritual. As pessoas, o ser humano, cada vez mais mergulhado e fadado ao fracasso, porque estão mergulhados nos bens materiais. Cada vez mais o bem materiais, cada vez mais a soberba, cada vez mais o egos corrompidos. Tá bom? É forte a palavra. Mas as bênçãos espirituais, como eu li aqui, elas estão todas elas prontas no mundo espiritual. Então por que nós não adquirimos essas bênçãos espirituais que valem muito mais do que o ouro, que a prata? Todas elas, meu irmão, todas elas, tudo aquilo que tu sonha, tudo aquilo que tu já sonhou um dia ter, todas elas estão programadas e pronta e plasmada no mundo espiritual. Mas qual é o problema nosso? O problema é que nós não invocamos a Deus. Não é uma questão de barganhar, eu faço um pouquinho aqui e recebo uma bênção. Não, Ele é o dono da bênção. Só que Ele quer que nós entendamos esse processo, muitas das vezes a prova, e que nós venhamos estar diante de um processo de santificação, passando pela turbulência, recebendo as nossas bênçãos, mas adorando o dono da bênção. Deus não nos quer que nós se afaste a cada vez que Ele nos dá uma bênção. Por isso que vem um processo, por isso que demora muitas vezes a bênção chegar na nossa vida, porque Ele sabe a intenção do nosso coração. Efésios 1:13, ele está declarando: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou. É uma bem-aventurança. Aqui ele está dizendo bênção, a qual o Pai nos abençoou com todas as bênçãos. Então elas estão todas retidas no mundo espirituais. Mas por que não vem no nosso material? Por que não se materializa na nossa vida espiritual, ou seja, na nossa vida carnal, nessa nossa dimensão? Porque nós não cremos, porque nós não buscamos a Deus como nós devemos reverenciar o nosso Deus. Não é um Deus de barganha ou de troca, é um Deus que simplesmente quer adoração. Ele quer que nós o amamos. Ele enviou o seu Filho, como eu li em Colossenses, o Filho do amor, o amor nos salvou. Então Ele quer um relacionamento, e o momento que eu começo a me relacionar, a ouvir a voz de Deus, eu começo a ativar minha fé. Então eu começo a buscar com toda a inteireza do meu coração no Espírito, em Deus. E quando eu começo a ouvir e praticar, o meu foco de visão ela vai ser mudada. Então não vai ser qualquer luta, qualquer circunstância a qual eu vou dar as costas para Deus, a qual eu vou murmurar, a qual eu vou reclamar, porque tudo isso, irmão, faz uma separação das tuas bênçãos que estão ali retidas nos céus. Irmão, a murmuração é o linear do inferno, ou seja, o linear da miséria. Toda vez que nós abrimos a nossa boca, nós entramos num processo de retroceder naquilo que Deus tem para nós. Deus quer que nós entremos num nível de adoração. Quando a coisa está apertando, irmão, uma linguagem bem simples, irmão, bem simples. Quando a coisa Deus está torcendo, Ele mesmo te colocou na prova, é para que você venha adorar Ele, é para que você venha entender o processo e não sair da posição com Deus, é chamar Ele para te vencer a prova, é chamar Ele para te avançar no processo com Deus.
numa capacitação espiritual com Deus. E é tão maravilhoso quando tu alcança o objetivo e aquela tua falta, aquela tua necessidade, ela é alcançada, ela é saciada. E Deus assacia isso na tua vida. E não só isso, com abundância de bênção, mas também com abundância de intimidade. Deus vai falar: agora o meu filho Alex entendeu. Agora entendeu o processo, que ele quer participar da nossa casa. Ele quer participar do nosso dia a dia. Ele quer participar de uma comunhão eterna. O Espírito Santo quer nos direcionar. E por isso Deus me fala ao meu coração: nós precisamos ajustar o nosso foco de visão e a lida com o foco das nossas emoções, porque senão a gente vai sucumbir. A gente vai morrer se a gente olhar só para as circunstâncias. A gente vai afogar se a gente olhar só para o problema. Assim como Pedro caminhou sobre as águas, mas ele olhou para a dificuldade, ele olhou para a turbulência das ondas e temeu. E nós devemos temer a Deus. Quantos de nós, quantos da humanidade, quantos dos nossos irmãos cristãos que já morreram no caminho, porque se lançaram de qualquer forma, não temem mais a Deus, não tem mais reverência a Deus, não buscam mais a Deus, não tem mais obediência a Deus. Deus tem ministrado isso ao meu coração, irmão, que a obediência, ela está associada à maturidade, ponto. É Deus que te capacita. Toda vez que tu obedece, tu está dizendo: Deus, eu quero ter um nível de santidade contigo, eu quero obedecer. Então o momento que eu obedeço por amor, pelo Evangelho, por amor a Cristo, algo extraordinário acontece na minha vida. É aquilo que Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, ouvires e praticares, as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Então Deus, ele é perfeito. Como eu falei na palavra aqui, não é minha, mas é Efésios 1:3, que diz: bendito, ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As nossas bênçãos, nossas necessidades, elas estão nos lugares espirituais. Só que muitas das vezes não vai vir por causa da minha desobediência, imaturidade, minha desobediência. Eu creio na força do meu braço, eu creio na força do meu pensamento e do errado. Vai errado. Eu não ouço a voz do Senhor, eu não pratico a palavra do Senhor. E quando nós aprender a se mover por visão, por fé, a gente vai ler um pedacinho de um versículo, e esse pedacinho de versículo, a gente vai dar crédito, ele vai mudar a nossa vida. Eu posso crer e eu posso tudo naquele que me fortalece, mas eu posso o quê? Eu posso mudar o ambiente que está me assolando. Quem sabe é uma prova, quem sabe é uma doença, quem sabe é uma enfermidade, mas pela fé eu vou mudar o ambiente dessa circunstância. Fazendo o quê? Mudando o foco da minha visão, das minhas emoções. Se eu estou triste, eu vou buscar o Senhor. Salmos 27:14 diz: espera no Senhor e anima-te. E quando eu animo meu coração, vem bênção, vem poder, vem alegria para me vencer a adversidade. A Bíblia vai falar que a carne é fraca e o nosso inimigo, ele é real, ele está ali todo o tempo esperando uma brecha, ele está todo o tempo marcando uma audiência, te acusando diante do teu pecado. Mas Jesus está ali o tempo todo acreditando. Jesus está ali nas regiões celestiais. O Espírito Santo está aqui esperando, batendo todos os dias na porta do teu coração para mudar tuas emoções, para mudar o sentido da tua vida. Mas a gente não muda o foco de visão e é enganado por nós mesmos, por nossos próprios pensamentos. E sabe por que muitas vezes a gente atrai miséria? Porque a gente atrai a miséria duvidando da palavra de Deus.
A gente deixa de crer no sobrenatural e começa a murmurar. Aí vem miséria, aí vem pobreza, aí vem doença, aí vem pestilência. Aí a gente está assolado com tanta coisa e se pergunta: por que isso? Por que eu? Por que a minha família? Mas se esquece do processo. O processo ainda é adorar. O processo ainda é Isaías 55 verso 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmão, muda o teu foco de visão. Irmão, tu quer viver um diferente, tu quer viver um extraordinário? Começa a buscar Jesus. Começa a se arrepender dos seus pecados. Provérbios 28, 13 vai falar para mim e para ti que aquele que não confessa pecado, ele não vai prosperar. Ele não vai. Vamos ler aqui Provérbios 28, 13. Aleluia. Glórias a Deus. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, meu irmão, é uma palavra poderosa. Então tu precisa confessar os teus pecados, tu precisa entregar toda a tua dificuldade, todas as tuas mazelas em Deus. Tu precisa confessar as suas transgressões para obter uma vida de bênção, para obter uma vida de bênçãos diante de Jesus, diante do Espírito Santo de Deus, porque só assim eu vou obter as bênçãos que estão ali preparadas por Deus no mundo espiritual. Essas bênçãos estão ali preparadas no mundo espiritual, mas eu preciso também confessar os meus pecados. Eu preciso, senão eu vou viver com viés de derrotado, com viés e mazelas na miséria, porque eu logo não confesso o pecado. O meu pecado ele está escondido, logo não tenho mudança. Logo eu não perdoo, logo eu não peço perdão, logo eu não me reconcilio com Jesus Cristo. E Deus está falando ali em Efésios 1:3 que todas as bênçãos elas estão retidas. E eu preciso praticar o Evangelho do Senhor. Eu preciso praticar. Eu preciso buscar, eu preciso esperar em Deus. Se a minha bênção não vem, eu preciso ter esperança, ter paciência. Eu preciso esperar e invocar a Deus, que o ambiente ele vai ser mudado. Quem sabe é um ambiente de dificuldade financeira, ele vai vir o extraordinário, mas pela minha fé em Cristo. Então toda sujeira ela vai ser removida no meu coração, e todo o ambiente ele é mudado, porque o profético ele é ativado numa linha, alinhado minha ação, guiado pelo Espírito Santo. Então as minhas atitudes, eu mesmo vou ser surpreendido, porque vai ser as minhas atitudes na linha do Espírito Santo. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, porque o Espírito Santo vai dizer: não faça isso, vá para a direita. O Espírito Santo ele vai te dar uma direção. Nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos. Então a nossa natureza da nossa obra de fé ela é amor, obediência, fundamentada na palavra de Deus. Então se eu não fundamentar as minhas atitudes dentro da palavra de Deus, eu estou fadado à miséria, eu estou fadado ao fracasso. Eu não estou amaldiçoando ninguém. É uma prática maligna, é uma prática pecaminosa, onde já eu vou ser imaturo, eu vou ser rebelde, logo eu não vou obedecer a Jesus, logo eu vou fazer tudo que é errado, mas também eu vou colher uma consequência logo ali na frente. Quais são as consequências? Miséria. Quais as consequências? Doenças, chagas, por não obedecer. A palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero ter uma mudança de vida, eu quero atingir os melhores patamares na minha vida. Eu tenho que praticar,
Eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, ela jamais vai te impulsionar a você mentir, a você enganar, a você ser fraudulento, a você ser corrupto. Jamais. O Espírito Santo, ele é verdade, sinceridade e honestidade. Ele vai te impulsionar para aquilo que é verdade, para aquilo que é justo, para aquilo que é justiça. E a justiça de Deus é boa, perfeita e agradável. Assim como essa é a vontade. Mas a justiça de Deus, ela não é comparada à nossa, que é trapo de imundícia. O reino de Deus é constituído por justiça, paz e alegria. E contra essas coisas, o inimigo, o reino das trevas no mundo espiritual não podem, porque eu sou aliado com o Espírito Santo. A minha vida é governada pelo Espírito Santo. As minhas práticas, ela tem o Espírito Santo. Eu vou errar, sim, vou errar. Eu sou falho, mas logo eu vou correr, pedir perdão por minhas transgressões, como Provérbios 28 fala. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará ou nunca vai alcançar a misericórdia. Então eu tenho que aprender a se mover por visão, por fé. Eu tenho que aprender a dar os meus passos, a crer em Jesus. Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, amargas, eu tenho que crer que Jesus vai trazer doçura ao meu paladar. Ainda Deus vai mudar minha forma de ouvir. Ainda Jesus vai mudar minha forma de falar. Ainda Jesus vai mudar o meu foco de visão, porque é essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Mude o foco da sua visão. Muda o foco da sua visão e passa a viver por fé. Passa por acreditar na palavra. Passa a se mover e a praticar a palavra de Deus na tua vida. E você vai ver o extraordinário acontecendo, diferente, se movendo na tua vida, se chamado fé. Fé, ação do Espírito, ajustando a tua vida, ajustando o teu corpo pecaminoso. Aquilo que tu não consegue, Ele vai fazer, Ele vai retirar. Qual a minha preocupação? Agradar a Cristo. Qual a minha preocupação? Praticar o Evangelho. Qual a minha preocupação? Crer em Jesus para minha salvação. O plano da salvação, ele é perfeito. O problema é que nós não queremos obedecer. E tudo se vale de uma ordem: obediência e desobediência. Se eu seguir a prática desobediência, eu vou estar seguindo para um caminho chamado morte, imaturidade. Eu não recebo conselho de ninguém. Eu sou autossuficiente. Alguém já viu falar na palavra autossuficiente? É a pessoa que não precisa de conselho de ninguém. É a pessoa que faz as coisas sozinho. É ela por si, é ela pelo umbigo dela. E todas as coisas são por ela. Nada é por Cristo. Nada é por tudo aquilo que posso na palavra do Senhor. Eu posso o quê? Eu posso enfrentar a enfermidade. Eu posso precisar de ajuda, eu posso precisar de um pão, eu posso precisar de um abraço, eu posso precisar de um amigo que chore por mim. O mais importante é que a humanidade está sem empatia, está indo a gota rota para o inferno, porque desacreditaram na palavra, não tem mais fé para se levantar. Mas ainda o Evangelho está sendo pregado nos quatro cantos. A única diferença é que você dá crédito ou não. Entendeu? Por isso que as portas ainda elas são largas. O caminho que Jesus descreve nos Evangelhos, ele ainda continua sendo estreito. Ele continua sendo difícil, porque você tem que abrir mão todos os dias de pecar para estar na presença de Deus. Só que o ser humano não bota na sua cabeça que precisa de Deus e abrir o coração. Nós somos fadados ao fracasso todos os dias. Nós somos entregues por Satanás todos os dias por nosso pecado. Mas muitas pessoas estão dormindo, desapercebidas,
acomodado nos seus deleites, acomodado nos seus iFoods, acomodado na internet. É muito prazeroso ver um vídeo do YouTube, mas qual é a construção do extraordinário na tua vida? Qual é a mudança na tua vida? Qual é o extraordinário? O que tu está fazendo na prática, no dia a dia? Você está vivendo por fé? A tua visão, ela está te confrontando, a visão do Espírito Santo, ela tá te tirando da zona de conforto, porque é isso que nós aprendemos quando nós vivemos por fé. Deus nos tira da zona de conforto, Deus nos tira do comodismo, e é tão bom viver pela dependência de Deus, é tão maravilhoso viver pela dependência de Deus. Esse mundo ele vai se acabar, a palavra dele não. Esse mundo vai se acabar. O Espírito Santo ele vai ser retirado da face da terra. E Deus está dando as últimas oportunidades do ser humano se arrepender. É as últimas oportunidades do ser humano, ou você que está me assistindo, de se arrepender, de confessar suas transgressões e voltar para o caminho de Cristo, a se arrepender genuinamente, a ajustar o teu foco de visão e a lida com o foco das tuas emoções, porque no momento que tu aceitar Jesus Cristo, Deus ele vai entrar e vai agir nas tuas emoções. Aquilo que você não consegue, Deus ele vai fazer. Deus ele vai agir em todas as emoções, ele não vai lidar só numa não. Deus ele vai agir, vai passar como se fosse uma roda gigante, desde o maior dificuldade a menor dificuldade. O Espírito Santo vai passar em todos os pontos do teu coração, desde a raiva, desde a cólera, desde a tristeza, todos os temperamentos relacionados a pontos e emoções do seu coração. Deus vai tratar contigo, Deus vai tratar contigo, de dentro para fora. O Espírito Santo vai tratar contigo. O Espírito Santo é o remédio para cada emoção da nossa vida, mas quando nós dermos vazão, mas quando nós acreditarmos, quando nós começarmos a praticar e viver por fé, não pela vista humana. Espero que você seja não só impactado, mas você volte-se para Cristo enquanto é tempo. Os dias são maus e cada vez vai ficar pior ainda. Tem famílias nesse exato momento sendo destruídas por Satanás, porque não acreditaram, porque mergulharam e sucumbiram em seus pecados, deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de praticar a palavra de Deus, veio bênção sem medida e começaram a desfrutar só da bênção e esqueceram o Deus da bênção. Deus está falando poderosamente aqui, Ele quer dar a bênção para nós, mas que nós venhamos a viver, a desfrutar, a compartilhar com Ele, a mergulhar numa gratidão. Senhor, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor, porque tudo que move a minha casa, a minha vida, a minha família, é o Senhor que tem preenchido. Nós sabemos, Pai, que o ser humano ele tem um vazio profundo, e não é preenchido pelo mundo, é preenchido pelo Teu amor, é preenchido pela sabedoria, é preenchido, Senhor, pelo Teu conhecimento da Tua palavra, é preenchido pelo Espírito Santo. E o Senhor está nos convidando a viver com Ele, a desfrutar com Ele as bênçãos que Ele tem. Ele tem tantas bênçãos, mas as bênçãos Ele quer estar no meio, Ele quer caminhar conosco, Ele quer ser alegria. Ele proporcionou todas as bênçãos, Ele é o dono da bênção, mas Ele é o principal que Ele quer estar dentro dos nossos corações, para que você entenda e viva o extraordinário, dando glória na simplicidade, dando glória nas pequenas coisas, entendendo que nas pequenas coisas é Deus, o querer e o efetuar de todas as coisas é Deus.
O teu respirar, o fôlego da vida, é Ele que te proporciona. O alimento que nutre, que não falta na tua mesa, é Ele que proporciona. Os filhos com saúde, é Ele que proporciona essa bênção sem medida, dando saúde. Enquanto muitos e muitos jovens, muitas crianças, velhos, adultos, em todos os níveis, alguns estão em leitos de enfermidade, clamando por salvação, clamando por saúde. Tem velhos querendo somente erguer o braço para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor mais uma vez, enquanto você tem saúde. E o que você está fazendo com a saúde a qual esse Deus maravilhoso, extraordinário, faz todos os dias, nos dando bênçãos sem medidas, e todas as bênçãos estão na totalidade no mundo espiritual, tanto para mim e para você. Basta nós mudar o nosso foco e clamarmos e viver com esse Deus maravilhoso, com as bênçãos, nas provações, nas dificuldades, dando glória com Ele, dando glória com Ele, dando glória com Ele, porque nós vamos vencer. Nós somos mais do que vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Receba a paz de Cristo na tua vida e mude o foco da tua visão, em nome de Jesus.